Oi, pessoal. Bom, a gente vai dar continuidade agora como reconstruir, né? Como trabalhar um pouco os dados antes da gente realmente reconstruir ele. Então, faz de conta, né, que a gente tem um sinal que a gente aquisitou lá com muito ruído, né? A gente tem muito ruído e a gente precisa dar uma melhorada nele ali antes de eh, fazer alguma, né, a retirada de características, né, que é o que a gente faz. A gente procura características que são ressaltantes ali, né, que acabam aparecendo mais, para poder entender melhor o que aquele sinal está querendo nos dizer. Então, a gente tem esse sinal com muito ruído, e o que você espera desse sinal, na verdade, é encontrar um comportamento mais geral dele, tá? Então, você não quer saber exatamente o que está acontecendo naquele ponto ou qual é o valor dele exato, mas você vai fazer um comportamento geral. Então, faz de conta que você quer saber, ele está subindo aqui, subindo aqui e assim por diante, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai olhar para uma janela. Então, esse quadro aqui é uma janela, né, de tempo, porque a gente está olhando o gráfico no tempo aqui. E aí você vai fazer uma média entre os pontos que estão dentro dessa janela. Então, para esse ponto aqui que é central, a gente vai fazer uma média entre todos esses pontos que estão dentro da janela, ok? E essa média vai ser o sinal filtrado para esse ponto central aqui, ok? Então, isso aqui que é o filtro de média, que a gente vai utilizar para quando a gente tem um nível de ruído aí um pouquinho maior. E aí, essa janela, o que ela vai fazer? Ela vai deslizar. Então, essa janela é chamada de janela deslizante, tá? Você vai deslizar a janela para o lado, né? Então, para esse ponto central aqui, a gente vai fazer a média entre esses três pontos. E assim por diante, ok? Então, essa conta é feita para todos os pontos com esse ponto centralizado. Aí, depois, esse ponto centralizado e assim por diante. E o filtro entre eles é colocado, né, como sinal filtrado para o ponto centralizado. Tá? Então, a gente vai ver isso daqui. Ó. Então, esse ponto aqui é a média entre esse e esse ponto. Então, como esse aqui é o ponto centralizado, esse aqui é o ponto filtrado desse ponto aqui. E assim por diante, né? Então, a média entre esse e esse ponto, esses três vermelhos aqui, é esse ponto do meio, certo? Então, esse ponto é referente a esse ponto aqui. E ele é a média entre os três pontos. E a mesma coisa, né? Esse ponto é a média dos três aqui, esse ponto é a média dos três aqui, né? E assim por diante, beleza? Só que o que acontece? Nas pontas, então, nas pontas, a gente tem uma coisa que a gente chama de efeito de borda, tá? O efeito de borda é porque a janela, ela não cabe aqui, né? Ela não tem um ponto para trás aqui e nem um ponto para frente. Então, a gente tem algumas maneiras de evitar esse efeito de borda quando a gente faz os filtros, né? Vai ver isso muitas vezes, tá, gente? Essa questão do efeito de borda e como a gente pode eliminar ele. Então, aqui a gente vai começar a falar de algumas. A primeira maneira é simplesmente desconsiderar aqueles pontos. A gente não quer saber o que está acontecendo nas bordas, a gente quer saber o comportamento mais do meio ali. Às vezes tem experimento que é assim, você começa o experimento, mas ainda não executou ele ainda, você está aquisitando os dados. Você executa o experimento depois de já ter aquisitado uns 20 pontos. E aí tudo bem, você pode esquecer, né, esses pontos iniciais ali, porque eles eram realmente para dar o início do experimento. E a mesma coisa para o fim, né? Seu experimento vai terminar e você vai aquisitar ali mais uns 20 pontos, por exemplo. Né? Então você tem já essa gordura, vamos dizer assim, né, dos dados,
que você já tinha pensado para fazer o filtro de média, e aí você não precisa tratar, né, realmente até a borda. Você pode simplesmente fazer um corte ali e tá tudo ok, né? Era como esperado. A outra maneira é você alterar o tamanho da janela progressivamente nas bordas. Ou seja, quando eu estou aqui na borda, em vez de eu considerar 3 pontos, eu considero apenas 2 pontos, né? Esse ponto e o ponto seguinte. Aí faço a média entre os 2 pontos aqui, né? E aí faço a conta, né, da média e ele está aqui, é próximo do nosso ponto aqui, então tá ok, faz sentido. E aqui a mesma coisa, né? Então peguei o da borda e mais um anterior aqui e fiz a média entre eles, certo? Então, assim, é uma maneira de você resolver o problema ali nas bordas, para você ter um sinal filtrado que é do mesmo tamanho do sinal que você aquisitou. E uma outra maneira é você fazer uma reflexão, né, uma reflexão virtual ali dos dados, para você ter o mesmo tamanho da janela. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei esse ponto aqui e refleti simetricamente, né, e fiz a média dos 3 pontos. Ok? Fiz uma média dos 3 pontos aqui e fiquei com esse valor, que é a média daquele ali, dos 2 pontos que realmente foram aquisitados e esse ponto que eu criei para colocar isso. Se você pensar, né, o que, que acontece, na verdade? Eu estou dando um peso maior para um dado que está à frente aqui, né? Então, o ponto da borda ele tem um peso um pouco menor, porque eu estou como se estivesse multiplicando isso aqui por 2, somando com esse e dividindo tudo por 3. Tá? Simplesmente porque às vezes a borda ela é meio... você não sabe exatamente se aquela aquisição foi boa. Então, às vezes, depende... Isso é uma... eu não mudei aqui, né, gente? Aqui é o refletir os dados para compensar os dados faltantes nas bordas, tá? Então, aqui está certo. Vou até mudar já, porque aí já fica certo para vocês. É melhor do que depois eu esquecer de trocar. Pronto. E aí, enfim, é uma média, né, que acaba sendo ponderada por um dado que está um pouco além da borda, tá? É só isso. E aqui é a mesma coisa, né? Refleti para lá, fiz a média e ele fica aqui entre os pontos do sinal aquisitado. Então, o verde é o sinal filtrado. Aqui ele fica um pouco parecido, né? Talvez esse fique um pouco mais próximo do ponto da borda. Esse aqui a gente não tem, né? A gente não tem sinal nas bordas, porque a gente já tinha considerado em fazer o corte. Então, mas quando que a gente vai usar, né? Eu falei que a gente utiliza ele quando a gente tem um problema de ruído um pouco maior. Então, aqui no arquivo 2 é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, só que agora a gente tem aqui, olha, um ruído multiplicado por 8, né? A gente tinha lá multiplicado por 2 só, né? Por 2 e ele já tinha um ruído bem grande. Então, vamos rodar isso daqui, né? Vou dar uma limpada. Vou rodar essa parte e vou plotar os gráficos no tempo. Então, olha o nível, né? Ele chega aqui 20 e pouco, né? Deve ser quase 30 aqui. Quase 30, né? Eu mudei ali, ele foi, ó, 29,41. Aqui também, né? 25. E assim, a nossa amplitude chega a 6 no maior aqui, né? No azul. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Ó, 6, né? Maior ali é 6. Somando as três, né? Quando elas coincidem. Então, a gente tem picos muito grandes. E aí, olha o que acontece na frequência, né? A frequência tem valores muito altos. A gente não consegue diferenciar ali as amplitudes. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai passar um filtro de média, tá? Acho que aqui tem um outro plot, né? Que aí tem todas as frequências, né? E aí eu vou fazer a limpeza, então igual o anterior, então a gente não adianta nada quando a gente faz a limpeza.
porque a gente tem amplitudes que são altas, então a gente não consegue fazer nada. E aí o que eu vou fazer agora é fazer o filtro de média. Então fiz aqui uma janela, né, que ela é igual a 2 vezes esse valor de k mais 1, tá? Então peguei 6 para lá e 6 para cá. Lá no nosso exemplo eu tinha pegado um para cá e outro para lá. Então eu pegando 6 agora. Então rodar o filtro, eu estou fazendo a estratégia de que eu estou aumentando progressivamente o tamanho da minha janela de acordo com o que eu vou andando para solucionar o problema da borda, tá? E é isso aqui, ó. Ele vai ficar entre 1 ou a diferença, né? Porque ele vai voltar a 6. Então, imagina, eu estou no índice 5. Se eu voltar a 6, eu vou estar no menos 1. Então, eu não posso menos 1, eu tenho que pegar a partir do 1. Né? Então, eu vou pegar do 1 para frente. Tá? Então, é isso aqui que ele faz. Né? O limitante inferior ali da nossa janela, ela vai segurando no 1 até ele andar, né, completar uma variação de 6, que é o que isso aqui fala, tá? E a mesma coisa para frente, né? Quando eu estiver chegando perto do final, meu limite da janela ele fica parado no maior valor, que é o valor do próprio dado, né? Que é o nosso, não sei se eu tenho marcado aqui, né? Ou N pontos, né? Que é o próprio N pontos, tá? É a quantidade de dados coletados. Tava mesmo. Botei a figura 2, 3. Rodando o filtro, né? Então, rodar o filtro e ver o que acontece. Então, olha só. Esse aqui eu rodei o filtro e ele deu uma melhoradinha, né? Assim, ele aparece aqui um comportamento mais geral, né? Um comportamento mais geral. E o que acontece drasticamente é que eu estou plotando todo o espectro até a frequência de Nyquist, tá? Então, o azul é quando a gente passou o filtro de média e o vermelho é o sinal que a gente tinha antes. Então, olha só quantas frequências, né, eu acabei eliminando, né, diminuindo a sua influência. Então, o azul aqui ficou com uma influência bem pequenininha, né? E aí, o que eu faço? Como eu tenho uma influência pequena agora de algumas frequências, eu faço a limpeza, tá? E aí, fazendo a limpeza, a gente reconstrói o sinal. Então, olha só, o azul era o que a gente queria e o vermelho é o que a gente reconstruiu. Aí você vai falar assim, mas eu não tenho muito... não está muito próximo, né? Mas você tem que partir do ponto em que a gente estava numa situação muito problemática, né? E aí a gente ainda conseguiu reconstruir de uma maneira que a gente observa frequências, né? Então, olha só, a frequência que ficou, né, foram algumas frequências, né? Então, a gente sabe que a gente iria considerar essas frequências como dado, mas a gente filtrou muito ruído, né? Veja a quantidade de ruído que a gente filtrou fazendo essas estratégias. Então, isso são as decisões que você vai tomar, né, para fazer as filtragens. Realmente, esse sinal que eu estou falando para vocês aqui é um caso absurdo, tá? É um caso absurdo. Então, muito provavelmente você conseguiria fazer isso daqui num caso experimental ali tranquilamente, tá? Olha o nível, né, de ruído que a gente tem. É muito grande, né? Muito grande. Não tem por que isso aqui acontecer. E aí a gente vai ver um outro exemplo quando a gente tem esses ruídos grandes demais, tá? Como a gente pode também dar uma minimizada aí nesses ruídos e ver se a gente consegue melhorar a performance do nosso sinal. Eu vou diminuir um pouco aqui o ruído, deixa eu achar aqui onde estava, para a gente fazer um outro teste. Né? Nesse caso aqui é muito absurdo, né? A gente tem um nível de ruído que ele está acrescentando valores aqui
Esse 8, na verdade, engana, tá, gente? A hora que a gente roda isso aqui, ele vai chegar a valores próximo de 30 e pouco, tá? Deixa eu ver o max aqui. 26, né? É um valor muito alto, tá? Ele tá acrescentando ali. Para 2, né? Para o nosso sinal é 2. Aí tem um ruído que chega a ser 26. É muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Então eu vou dar uma diminuída aqui só para a gente dar uma brincada e ver o que aconteceria no final. A gente reconstruiu praticamente ele idêntico, né? Ele tem uma amplitude um pouquinho diferente aqui porque é a amplitude que é modificada pelo próprio ruído. Olha aqui a média, né? Como ficou. E aqui seria aqui o próprio corte ele já teria conseguido fazer também. Deixa eu ver aqui. É que eu estou cortando no 1, né? Tô cortando no 1. Queria achar um exemplo aqui, não fiz esse teste aqui, em que só o corte direto não funcionaria, mas a reconstrução funcionaria. Aqui, ó. Aqui é legal, ó. Esse caso é bem legal, porque eu fiz o corte direto, né, a partir desse espectro aqui, né? Fiz o corte direto e eu não consegui reconstruir o sinal, tá? E olha, assim, é um caso absurdo já, né? Não consegui reconstruir o sinal. Passando o filtro de média, a gente tem ali algumas coisas que ainda fica meio ruidosa, então isso aqui é só passando o filtro de média. Faço a resposta em frequência do filtro, né, do sinal filtrado e faço o corte, e aí reconstruo de novo o sinal. E aí a gente consegue observar as frequências exatas, né, que a gente estava procurando, né, que é o do dado mesmo, que é o 12, o 18 e o 30, tá? Que é aqui as frequências do sinal. Mas assim, gente, esses casos, né, que eu estou colocando aqui, né, 6 vezes, sendo que o nosso sinal é 2, é um absurdo, né? Então veja que olha o nível de ruído que tem aqui e a gente conseguiu chegar nessa reconstrução aqui. E basicamente isso aqui são as técnicas que são utilizadas, né, para, por exemplo, uma transmissão de rádio, né, para você olhar qual frequência que está chegando, né? Então aí você olha só para a frequência que você quer observar, né? Então tem tudo isso, tá? Então essas filtragens servem para isso, para você eliminar as frequências indesejadas. E aí uma maneira é simplesmente fazer o corte aqui da amplitude, mas fazer o corte direto aqui na amplitude, a gente pode pegar frequências que, na verdade, não são interessantes. A média, ela tira um pouco essas frequências, a gente consegue observar aqui. E, né, olha, a parte azul aqui da frente, ela é bem minimizada, né, em comparação com a vermelha. E aí a gente faz a limpeza do sinal filtrado e reconstrói ele. E aí ficou bem parecido. Beleza? Isso aqui, gente, é o início aí, tá? A gente vai falar de muitas maneiras de fazer filtro, ok? Essa aqui é uma maneira mais intuitiva, né? Vamos dizer assim, né? De fazer uma média no tempo ali e eliminar alguns problemas. Então, a gente vai falar de mais um filtro aí e a gente finaliza essa semana. Abraço, pessoal.